Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
próxima vai ser em espanhol, que diz Mi Universo, né? Que ele fala, né, o desejo, né, de que Deus seja o nosso universo, né? Que ele possa ser o centro, né? Que ele possa ser a cada dia presente nas nossas vidas, né? Então vamos estar cantando essa música. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día, solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. En cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo.
próxima música, né, que possamos nos levantar, né, e cantarei teu amor para sempre, né, que possamos estar sempre com essa alegria no coração, né, para cantar o amor dele. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Te agradeço, possamos entrar agora no momento de oferta, né? E agradecer, né, por tudo que ele tem feito, né? E também que ele vai fazer, né? Que possamos ter esse coração agradecido, né? E vamos estar cantando essa música. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Vamos entrar em oração. Pai, obrigado, Senhor. Consagramos, Senhor, essa oferta. Obrigado, Senhor, por cada irmão, Senhor. E obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Sempre nos provendo, Senhor, das suas bênçãos, Senhor. Pai, que o Senhor esteja, Senhor, usando, Senhor, essas ofertas, Senhor, com sabedoria, Senhor, para as necessidades da igreja, para o teu reino, Senhor, Pai. Que também o Senhor esteja, Senhor, cuidando, Senhor, de cada irmão, Senhor, essa semana também. Esteja, Senhor, também com a mensagem do pastor, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, dando autoridade, Senhor, para trazer a tua mensagem, Senhor, Pai. Que possamos, Senhor, estar com o nosso coração aberto, Senhor, e também com nossos ouvidos atentos, Senhor, para escutar a tua palavra, Senhor, Pai. Que possamos, Senhor, também praticar na nossa vida, Senhor, Pai. Nos dê entendimento, Senhor, para que possamos, Senhor, no nosso dia a dia, Senhor, Pai, estar buscando, Senhor, a tua presença, Senhor. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu tenho alguns avisos, bem rapidamente para a gente, 3 avisos na verdade. O primeiro é que nós, hoje, teremos às 16 horas, 4 da tarde, teremos uma assembleia que acontecerá online, referente à pessoa jurídica.
da igreja no Paraguai. Aí você pode me perguntar, o que isso vai mudar na minha vida? Não vai mudar nada. Na verdade, é só para a gente atualizar questões jurídicas da nossa igreja. Nós temos a intenção com essa assembleia de eleger um presidente, vice-presidente, de um tesoureiro, na verdade 3 tesoureiros, um para cada igreja e um para o Conselho Geral aqui no Paraguai, onde fará com que a gente facilite a nossa prestação de contas, tanto contábeis, né, para o governo, como também para as igrejas como um todo. Então teremos esse momento hoje, às 16h. Peço que estejam orando para a gente conseguir chegar num consenso, porque eu confesso que está difícil para a igreja no Paraguai, porque não temos pessoas para compor a diretoria. E na verdade acho que vai ser um negócio só para preencher uma lacuna que está faltando nos documentos. Então, basicamente vai ser isso. Segundo aviso que eu tenho para hoje, para o desespero de vocês, eu estou com um projeto de estudo bíblico, ou de escola bíblica, ou como você queira chamar, aqui para a nossa igreja. A minha ideia é justamente poder trazer um tempo de a gente poder se aprofundar mais na palavra de Deus. É necessário a gente estudar, é necessário a gente aprender, é necessário a gente nos aprofundar nas Escrituras, porque afinal de contas Deus se manifestou para a humanidade, se revelou para a humanidade através da sua palavra. Então, se você quer conhecer Deus, você precisa estudar. E aí eu estou desenvolvendo, eu estou procurando materiais que me facilitem nesse processo. Eu tenho alguns interessados já. Eu não sei exatamente o dia e o horário que nós vamos fazer, mas se você tem interesse em estudar a Bíblia, você pode me procurar para a gente poder organizar isso. Muito provavelmente vai ser de quarta-feira à noite, umas 7h30, 8h da noite, no horário paraguaio, né? E aí nós vamos nos organizando, né? Eu gostaria que todo mundo estudasse. Eu gostaria que todo mundo pudesse ter esse tempo com a gente, porque nós não temos escola bíblica aqui na igreja. A gente chega para o culto, vai embora, a gente não estuda, a gente não faz nada. Durante a semana eu tenho minhas dúvidas se todo mundo estuda em casa, né? Então nós não temos esse tempo na igreja. E é muito importante esse momento, mas fica aberto, você não é obrigado, mas você é convidado, você é convocado. Se eu puder contar com vocês, eu seria muito grato. E a última coisa que eu tenho para falar hoje, bora festar? Eu não perguntei nada, eu não falei nada, mas o ano passado nós fizemos um churrasco no Dia dos Trabalhadores. Ninguém gosta de churrasco? Tá todo mundo assim, ó. Você chama a igreja para fazer um churrasco. Assim, gente, eu não tenho nada combinado. Quem tem interesse, levanta a mão. Vai, participa comigo. Muita gente aqui tem interesse, né? Então, não sei, de repente você tem esses compromissos com a empresa, onde você trabalha, enfim. Mas, assim, seria legal a gente ter esse tempo como igreja, se você não vai fazer nada. Se você não vai fazer nada, então vamos todo mundo junto não fazer nada junto, né? Então, seria legal. Nós vamos ter a reunião hoje à tarde da junta, a gente vai acertar os detalhes aí, então a gente oficializa no culto que vem, o horário, como que vai ser. A minha ideia não é só o churrasco, a minha ideia é estabelecer pequenos grupos na igreja. No mês passado, ou seja, nesse mês de abril, a gente marcou para a primeira sexta-feira do mês. Ninguém veio. Eu não vou pegar no pé de ninguém, mas isso é uma fotografia da nossa igreja. Isso é o estado atual da nossa igreja, que não quer se envolver com nada. Eu não estou aqui dando bronca com vocês, mas não adianta nada o pastor querer fazer um jeito de ser igreja e a igreja não corresponder. Então eu vou insistir nos pequenos grupos por um tempo. Se eu ver que não vai dar certo, eu vou desistir. Mas a ideia é que a gente possa se entrar nessa cultura do reino de Deus, que é de estar em comunhão em pequenos grupos. Afinal, a igreja de Cristo, a igreja primitiva, ela funcionou desse jeito.
E o meu convite é para que a Igreja Metodista Livre de Amambai também seja uma igreja bíblica, uma igreja saudável, uma igreja que segue a Cristo, né? Então assim, a gente vai tentar organizar o dia de sexta, para fazer pequenos grupos, só para não dizer que não veio ninguém. Em abril, estava a liderança da igreja, a junta. Então nós fizemos uma reunião entre lideranças, né? Mas eu gostaria que todos pudessem se envolver. Também, mais uma vez, se eu puder contar com vocês, seria legal. Isso seria estilo um discipulado, mas seria um discipulado mais, não muito próximo de mim, porque eu não quero que a igreja dependa de mim. Por exemplo, vocês viram hoje está acontecendo aqui no culto. Tudo está dependendo de mim. E se eu não estivesse aqui, como que seria todas as coisas? Quero que vocês pensem nisso para um futuro. E um futuro pede que vocês não dependam da presença de um pastor. Não que a figura do pastor não seja importante, ela é importante. Mas ela não é fundamental para quem é cristão, discípulo de Jesus. Porque o bom pastor, o verdadeiro pastor é Jesus. Então, a cultura de pequenos grupos, ela fortalece a nossa fé. E a minha ideia é essa. Então nós vamos formalizar isso para a semana que vem. Mas já fica aí o convite para você fazer parte dessa nova história que Deus tem para a nossa igreja. Amém? Então vamos ao que interessa. Sensei, você vai ter que abrir o outro arquivo. Se não me engano é PowerPoint que está aí. Isso. Aí pode colocar ali na tela cheia. Aí. Eu gosto sempre de começar com uma pergunta. E com uma imagem do Flork. O Flork é muito legal. Mas se você pudesse ir embora daqui, para onde você iria? Alguns diriam para o Japão, talvez. Alguns diriam para Campo Grande. Alguns diriam para a Europa. Alguns diriam para o estado do Paraná, para São Paulo. Eu fiquei pensando para onde eu iria se eu pudesse ir embora. Na verdade, assim, eu gosto muito de Pedro Juan Cabaleiro. Eu sou apaixonado por essa cidade. Não sei porquê. Já conheci alguns lugares mais legais, mais interessantes. Mas eu gosto muito daqui. E se eu pudesse ir embora hoje, no meu contexto atual hoje, eu iria para Sinop porque minha esposa está lá. Se eu tivesse que ir para outro lugar diferente desse aí, seria um problema, né? Se eu quisesse ir para um lugar diferente, mas enfim. Pode passar, por favor? Sem mais delongas, eu quero falar sobre o livro de Juízes. É muito interessante falar sobre Juízes, mas eu quero fazer a leitura com vocês desse texto, que é um tanto maravilhoso como intrigante. Juízes capítulo 2, versículos de 1 a 4. Juízes é o 7º livro da Bíblia. É só você abrir Gênesis, você ir livro por livro, você vai passar Deuteronômio, você vai passar Josué, e depois você vai chegar em Juízes. Juízes capítulo 2, versos de 1 a 4, diz assim o texto: O anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e disse: Tirei vocês do Egito, e os trouxe para a terra que prometi, com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou
em alta voz. O título da nossa mensagem hoje está nessa pergunta que grita no versículo 2: por que vocês não me obedeceram? O título da nossa mensagem é: por que não obedecemos? Por que você acha que a gente não obedece a Deus? Por que é tão difícil obedecer a Deus? Por que a gente é teimoso? E eu gostaria hoje de trazer uma reflexão pastoral acerca de Juízes capítulo 2. O texto da pregação vai ser o capítulo 2 inteiro, mas eu vou lendo trechos apenas para não ficar muito comprido e desgastante. Mas assim, o livro de Juízes, para vocês entenderem, ele é um livro que muitos pensam que é um conjunto de histórias de super-heróis, histórias isoladas. Por exemplo, tem o Otoniel, tem o Jeú, tem o Gideão, tem o Sansão. E aí você fica pensando: o que eu aprendo com este juiz? Que lição eu tomo com a história deste juiz? E na verdade essa pergunta está errada, porque Juízes é um livro que conta um conjunto sim de pessoas que foram levantadas por Deus, juízes. Quem são os juízes? Juízes são líderes político-religiosos. Eles foram levantados para causas diversas, para contextos diferentes, dentro do mesmo povo, e às vezes até mesmo em várias tribos. A tribo de Israel, ela não era ainda uma nação estabelecida, era um conjunto de tribos, e não existia um governo único assim, que regia todas as tribos, mas tem um versículo que repete várias vezes no livro de Juízes, que é: naqueles tempos não havia reis, e cada um vivia conforme lhe agradava. Guarda isso, naqueles tempos não havia rei, então cada um fazia o que queria. Esse é o cenário, é o contexto do livro de Juízes, onde cada um faz o que acha que deve fazer. Eram divididos, era problemático, e aí cada um achava que podia fazer qualquer coisa, e Deus levantava juízes, líderes, às vezes para julgar, às vezes era um líder militar, às vezes era alguém que seria uma fonte de inspiração, de sabedoria para o povo de Israel. Então o juiz ele não tinha um objetivo específico, é claro, vamos dizer assim, central, mas ele atendia umas necessidades de acordo com o que surgia na vida dos israelitas. O cenário era instável, e após vitórias, conquistas, bênçãos, os israelitas ficaram mais instáveis, o cenário se tornou mais tenso e sombrio. Por quê? A gente está vencendo, a gente está conquistando, a gente está batalhando, mas de repente a gente começa a perder a guerra. Mas os israelitas venceram não é por causa do seu poder militar, eles venciam porque Deus, o Senhor, estava com eles. E agora, Juízes mostra o que acontece com o povo que recebeu promessas, que recebeu lei de Deus, que recebeu terra, mas começa a se afastar do Deus que deu todas essas coisas. E aí, tem um ponto interessante no livro de Juízes. Vocês lembram da série passada que nós falamos de recomeço? Lembra que a gente falava de ciclos que se repetem? Que sempre parece que voltam as mesmas coisas na nossa vida? Pois bem, o livro de Juízes conta a história de ciclos que acontecem na vida do povo de Israel. O cenário assim, era sempre o quê? Idolatria, como vocês podem ver ali na imagem, não sei que lado está. Começa com a idolatria, eles se afastavam de Deus, adoravam outros deuses, aí eles eram oprimidos pelos inimigos, passavam por um tempo de opressão, aí você descendo, eles clamavam por Deus, eles pediam a Deus ajuda, Deus levantava os juízes, solucionava o problema daquele momento para a nação de Israel, aí o povo experimentava um tempo de paz, de segurança, de descanso, até o juiz morrer. Quando o juiz morria, o povo voltava
para o pecado da idolatria. E sempre era um ciclo sem fim. Basicamente isso é o que acontece no livro de Juízes. Idolatria, opressão, clama, juiz vem, descanso, paz, juiz morre, eles voltavam para suas práticas que desagradavam a Deus. Mas existe algo pior do que esse ciclo que nós falamos dos recomeços, dos ciclos que repetem. Porque aqui no livro de Juízes, os ciclos eram como uma espiral decadente, uma espiral que vai descendo para baixo. Porque quando o ciclo se repetia, os israelitas, eles eram piores do que eram antes. Cada vez piorava, quando o ciclo se repetia. Parece contar a minha história e a sua, não? Parece falar de coisas que falam a respeito de nós. Deixa eu te perguntar, a última vez que você brigou com seu marido, com a sua esposa, a penúltima vez que você brigou, foi pior ou foi melhor do que a última vez? A sua frieza nos relacionamentos, ela piorou da última vez que você se desentendeu com alguém? Quando você discutiu com seu filho, quando você gritou com ele, quando você foi áspero, grosso, desrespeitoso com seu filho, muito provavelmente a última vez que isso aconteceu foi pior que a penúltima. E a próxima vez que isso acontecer vai ser pior do que a última. Você, filho, que desobedece o seu pai, que você não respeita a sua mãe, que você não honra, provavelmente a próxima vez que você fizer isso vai ser pior do que a última vez que você fez. Nós decaímos moralmente. Cada vez pioramos o nosso comportamento. Essa é a história. Esse é o cenário do livro de Juízes. Essa é a história do povo de Israel, que a Bíblia não romantiza como um povo perfeito, bonito e agradável, assim como nós. Essa é a história, que é a minha história, que é a sua história. E essa mensagem é para você, pai, é para você, mãe, que cada vez piora nos seus relacionamentos com seu filho. Você, marido, você, esposa, que cada vez piora no seu comportamento dentro de casa, no relacionamento conjugal. Essa mensagem é para você, filho, que cada vez piora nos tratos com seus pais, na escola, com seus amigos. Essa mensagem é para você, funcionário, que cada vez se comporta mal na sua empresa, onde você trabalha, onde você deveria ser bênção e luz. Essa mensagem é para você, patrão, que cada vez trata pior seus funcionários, que você não paga o que é devido, que você oprime com horas pesadas, que você não abençoa, que você só quer sugar, ao invés de ser luz para os seus funcionários. Essa mensagem é para você, pastor, que oprime suas ovelhas, cada vez pior, que você quer se beneficiar da boa vontade delas, que por ignorância, por não conhecer as Escrituras, você, pastor, deita e rola na cabeça das ovelhas. Essa mensagem é para você, crente, cristão, que sempre promete que vai melhorar, que sempre promete que vai orar, que sempre promete que vai à igreja, mas cada vez está pior. Essa mensagem é para todos nós. 3 razões pela qual nós não obedecemos a Deus. Fazemos amizade com o mundo, amamos ao mundo e nos conformamos com o mundo. 3 pontos que eu vou tentar desenvolver nessa manhã. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre nós não obedecemos a Deus porque fazemos amizades com o mundo. Pode passar, Sensei, por favor? Pode ir para o próximo, Nós não obedecemos a Deus, porque... perdão, pode voltar. Eu não tinha visto. Pode voltar. Aí, isso. Não obedecemos a Deus porque fazemos amizades com o mundo. E o que isso implica para nós? O texto que nós lemos, dos versículos de 1 a 4,
diz que o anjo do Senhor aparece ao povo. Quando o Antigo Testamento, antes de Jesus vir ao mundo, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, quando o Velho Testamento fala o anjo em específico, alguns teólogos entendem que significa Jesus aparecendo, antes da sua encarnação. Deus pessoalmente vinha ao mundo para falar com o povo. Então pensa assim comigo, se Deus desceu na terra para falar com o povo, porque o negócio estava sério. O anjo do Senhor vem, e ele falou: eu fui fiel a vocês, eu fiz promessas para vocês, eu fiz uma aliança com vocês, e vocês conquistariam a terra, vocês expulsariam os cananeus, vocês quebrariam seus altares, e os postes sagrados, vocês acabariam com essa religião que me desagrada, e vocês se estabeleceriam na terra, mas vocês não fizeram. Por quê? Os israelitas tinham que expulsar o povo de lá. Os israelitas tinham que acabar não permitindo que aquele povo continuasse convivendo com eles ali na terra de Canaã. Eu não estou aqui para dizer por quê, mas se você quiser uma resposta bem rápida, em muitos textos, desde Gênesis capítulo 15, Deus está falando que a idolatria do povo de Canaã já estava por aqui nas paciências dele. Ele queria acabar com aquele povo, por causa da maldade que eles praticavam. E aí quando Israel entrasse na terra do descanso, eles tinham que eliminar aquele povo. E eles não fizeram. Eles fizeram totalmente o contrário daquilo que Deus havia ordenado. Por quê? Porque fizeram amizade com o mundo ao seu redor, fizeram amizade com as coisas que estavam ali rondando sobre eles. E tem uma coisa muito interessante: por que não devemos fazer amizade com o mundo? O que a palavra mundo significa? Dependendo do contexto, o mundo pode significar várias coisas. O mundo pode ser o planeta Terra. O mundo pode significar todas as coisas criadas, que seria o universo. O mundo pode significar um conjunto das pessoas, a humanidade. Quando você fala mundo, pode ser todo mundo, ser humano. Mas quando a Bíblia fala de mundo, de amar ao mundo, de fazer amizade com o mundo, de estar no mundo e não pertencer ao mundo, significa sobre esse sistema corrompido que está em rebeldia contra Deus, esse sistema que é governado pelo mal, este sistema que escolheu viver longe de Deus. A palavra nos diz que este mundo, que este sistema aqui é governado pelo mal, é regido pelo mal, que é o próprio Satanás. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João 5,19. É só você olhar para os governantes da terra. Eles são bons? Não. E tem cristão que ainda acredita em político, de pastor que vai lá no Senado, na Câmara, na presidência. O governo de Deus não está neste mundo. O governo de Deus, o reino de Deus, ele vem para o nosso coração. E este governo se estabelecerá plenamente quando Jesus voltar. Mas enquanto estamos no mundo, nós não pertencemos ao mundo. Nós não devemos fazer amizade com o mundo. Sabe aquelas propostas indecentes? Por exemplo, você já deve ter assistido aquele filme, ou você já deve ter recebido aquela proposta de que para você pertencer a um grupo de pessoas, você precisa frequentar lugares duvidosos. Para você ser amigo dos empresários, você precisa frequentar um bordel, lugares de prostituição. Na faculdade, para eu pertencer ao grupo dos meus amigos, eu precisava beber, eu precisava fumar, eu precisava usar drogas. Senão eu não era bem visto, eu não era aceito.
ou às vezes para você participar de um grupo, para você receber uma promoção do trabalho, para você participar de sociedades, você precisa fazer alguma coisa que é errado. Você precisa trair sua esposa, seu marido. Você precisa falar palavrão, você tem que falar como a gente fala. Você tem que tratar mal o seu amigo para você poder fazer parte do nosso grupo de amizades. Isso é o mundo. Isso é o que o mundo nos oferece. O mundo não vem para trazer coisas boas para nós, o mundo sempre vai trazer propostas que nos afastam de Deus. E para você que é mais santo, para você que não trai, para você que não usa droga, para você que é certinho, o que pode ser esse campo da idolatria com o mundo? Pode ser a sua performance, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua proatividade, o seu vício no trabalho, o seu desejo pelo luxo, pelo conforto. Você é aquela pessoa que quer viver confortavelmente neste mundo? Sabe, eu não quero sofrer no mundo, eu quero ganhar muito dinheiro, porque eu não quero que meus filhos sofram, porque eu não quero passar por aperto, eu não quero passar fome, eu quero ter uma roupa boa, eu quero ter um carro bom. Você é essa pessoa que só quer conforto? Você está fazendo amizade com o mundo. Não é só aquele que prostitui, que usa droga, que está flertando com o mundo. Você que quer passar confortável aqui neste mundo, você também está flertando com o mundo. Você que quer uma reputação, não, o que as pessoas vão pensar de mim? Se você quer muita reputação, precisa rever o caráter, porque o problema não é a reputação. Vocês estão percebendo? Como o mundo nos atrai e nos seduz? O problema é quando a gente se mistura com esses valores pecaminosos, que nos afastam de Deus. Tiago 4,4 vai dizer: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Se você é amigo desse mundo, você é inimigo de Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Eu não estou dizendo que você não deva ser amigo das pessoas. Eu não estou dizendo que você não deva considerar as pessoas que estão ao seu entorno. Aqui esta amizade é com os valores, é com o estilo de vida, é com o padrão de comportamento que você deve adotar para ser amigo das pessoas. Não, você não precisa fazer essas coisas para ter verdadeiros amigos. Você não tem que deixar de ser quem você é em Cristo para ter amigos. Você não deve fazer amizade com o mundo. Por que o povo caiu na idolatria no livro de Juízes? Porque foram amigos dos cananeus. Se estabeleceram com os cananeus. Flertaram com os cananeus. Olha só o que diz o versículo 10 ali, ó. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Você já esqueceu de Deus? Por fazer amizade com o mundo? Porque quando a gente faz amigos novos, a gente esquece dos pais, a gente esquece do irmão. Quando a gente faz amizades legais, a gente esquece de pessoas mais importantes, a gente esquece de nós mesmos, para agradar o amigo, e a gente esquece de Deus. Havia uma geração que não conhecia Deus. A ordenança de Deus era que os pais ensinassem seus filhos a lei de Deus, enquanto dormiam, enquanto acordavam, enquanto sentavam no caminho, andando, descansando, trabalhando. Enquanto você vive, ensine seus filhos no caminho do Senhor. Primeiro ame a Deus de todo o coração, força e entendimento. Medite nessa lei dia e noite. Ensina o teu filho nos caminhos do Senhor. Mas o povo esqueceu. O povo esqueceu. E não só em casa. Deus havia ordenado em várias ocasiões. Eu anotei aqui,
Êxodo 20, Deuteronômio 28, Josué capítulo 3, Josué capítulo 16, 17, Deus ordenava que o povo pegasse o livro de Deuteronômio lá, as tábuas de pedra, ou pergaminho, não sei o que era na época, e eles lessem publicamente, não sei se era uma vez por ano, ou uma vez a cada 7 anos, era para o sacerdote ler, publicamente as escrituras. Eles não leram, eles esqueceram, e aí surge uma geração que não conhecia a Deus, não conhecia a sua lei. Eu te pergunto, se depender de você, o seu filho vai conhecer a Deus? Se depender de você, o seu filho vai saber de Jesus? Vai conhecer as Escrituras, a Bíblia? Por quê? Porque a gente faz amizade com amigos mais legais, mais interessantes, que nos seduzem. E nós vivemos como os israelitas no livro de Juízes. Onde começa a nossa desobediência? Quando esquecemos de Deus. Eu esqueci de orar. Eu esqueci de ler a Bíblia. Eu esqueci de ir na igreja. Eu não sei o horário dos cultos. Eu esqueci de fazer jejum. Eu esqueci do discipulado. Eu esqueci de evangelizar. Eu esqueci de ouvir louvores. Eu esqueci de Deus. Primeira João 2,16 vai dizer que, pois tudo que há no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. Se você faz amizade do mundo, a única coisa que o mundo vai te dar são essas 3 coisas: cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. O mundo não vai te dar mais nada. Por quê? Quando você conquista uma coisa, cobiça da carne, vamos começar pela carne, cobiça da carne, você sempre vai querer olhar para o outro. A sua esposa nunca é a mais bonita, sempre vai ter uma mulher mais bonita, mais atraente. O seu marido nunca é o mais romântico, sempre vai ter o ator lá dos doramá lá, que é mais romântico, bonitinho, que se veste bem, e o meu marido parece um mulambo, que não sabe se vestir, que se veste como um mendigo, que chega em casa, tira a camisa, aquela barriga caída, e o dorama lá, eles são tão lindos. O meu marido não abre a porta do carro. Sempre os outros vai ser melhor, cobiça da carne. Cobiça dos olhos. Sempre que você conquistar, você vai querer mais. Se você tem uma casa, você vai querer 2. Se você tem um carro, você vai querer outro. Se você tem um celular, você vai querer outro. Aí o celular fica velho, você vai querer o novo. Nunca tá bom. Por quê? Cobiça dos olhos. Cobiça da carne. Você não se satisfaz, você quer buscar. Aí você vive nessa espiral decadente. O problema não está nos pecados grandes e horrendos e graves. O problema está em não conseguir estabelecer limites no seu dia a dia. Jesus pergunta hoje, pode passar por favor, Sensei? Você quer amizade comigo? Ou quer amizade com o mundo? Deus mandou o povo destruir os altares. Deus mandou o povo quebrar os postes sagrados dos cananeus. E Ele nos chama hoje para quebrar os postes, não dos outros, mas os nossos. Para quebrar os ídolos, não dos outros, mas os nossos. Ele nos chama para nos afastar das coisas que nos seduzem. Ele nos chama. Quem ou o que é mais interessante para você? Quem ou o que é mais interessante para você? Segunda coisa que eu quero falar hoje. Primeiro é sobre
fazer amizade ao mundo. Segunda coisa, não obedecemos a Deus porque amamos ao mundo. É tipo um relacionamento, é tipo um casamento. Primeiro você vê a pessoa. Aí você vê a pessoa, você fala, nossa, que olhos bonitos, que cabelo bonito, cabelo sedoso, liso, enrolado, do jeito que eu gosto. Nossa, como é bonito. Nossa, como esse homem é belo. Olha essa barba mal feita dele. Ai, me apaixonei. Só que você não começa namorando. Você conhece a pessoa. Você conhece os valores da pessoa. Você vê as coisas que ela gosta. Você vê os objetivos da vida dela. Você conhece. E aí quando você conhece, você vê se vai desenvolver uma amizade ou não. E quando você desenvolve essa amizade, você aprende a amar. Amar não é essa sensação de coração pulsante, não. Isso é paixão, isso é sentimento. O amar é quando você escolhe aceitar a pessoa com seus defeitos. Tem mau hálito, mas eu vou suportar. Desculpa, gente, eu não aguentei. Eu não estou falando que vocês têm mau hálito não, tá? Mas amar é você saber dos defeitos da pessoa e você escolhe conviver o resto da sua vida com ela. E isso se aplica também ao nosso relacionamento com Deus, ao nosso relacionamento com o mundo. Porque a gente olha para o mundo, a gente conhece o mundo, a gente sabe que faz mal, mas a gente ama o mundo. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Você sabe que esse caminho vai te machucar, vai te fazer mal, vai te afastar de Deus, vai te levar para o inferno. E por que a gente não consegue obedecer a Deus? Porque a gente ama as coisas que nos levam para o inferno. Pronto, falei, estou leve. Quem não ama fazer coisa errada? É tipo uma Coca-Cola. Quem aqui toma Coca-Cola? Século 21, gente, ano de 2026, e a gente continua tomando Coca-Cola. Por quê? Porque amamos a Coca-Cola. Todo mundo sabe que Coca dá câncer. Todo mundo sabe que Coca-Cola é xarope de câncer, tem lá caramelo 4. Mas a gente toma, fala que veneno gostoso. Por quê? Porque amamos a Coca-Cola. E com o mundo é a mesma coisa. A gente toma o xarope do inferno e não abandona ele, porque a gente ama o mundo. 1 João 2:15 a 17. Não amem o mundo, é uma ordem. A gente ama, mas está dizendo, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, de novo, cobiça a carne e cobiça dos olhos, ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A vontade de ter as coisas vai passar, a vontade de ter as suas fantasias aí que você cria na sua cabeça, essa vontade passa. Vontade de ter bens, ostentação de bens, passa. No fim você vai ver que tudo é vaidade. No fim você vai ver que tudo, você não precisa das coisas que você quer, você só quer, você só deseja, né? Você gosta de colocar o dedo no formigueiro. Você está lá bem, tranquilo, de boa, sem nada para fazer, o Espírito de Deus pairando sobre você, aí você vai lá e enfia o dedo no formigueiro. Mas essas coisas passam, vai acabar. Mas aquele que está em Cristo, o Filho de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, viverá para sempre, eternamente nos braços do Pai. Você já se esqueceu dos outros por amar alguém? Quem aqui se apaixonou na adolescência, levanta a mão. Todo mundo teve uma apaixonite na adolescência. Quando você se apaixona na adolescência, você esquece todo mundo. Você quer que se exploda. Tem até a música lá,
Que se dane o mundo. Eu largo tudo. E se eu não te vejo, morro em desejo. Ai, meu Deus, é bom ser adolescente, né, gente? Mas infelizmente esse é o nosso retrato. A gente esquece de Deus porque amamos ao mundo. E o pior, depois que você esquece, você abandona. Quem já viu aquela história que o jovem saiu de casa para morar com a pessoa amada? Romeu e Julieta. O que aconteceu no final? Os dois morreram. Quando a gente abandona Deus, a gente morre. Percebam que não é falta de conhecimento, não é falta de saber da Bíblia, mas é afeto com as coisas erradas. É porque você ama as coisas erradas. E isso é um problema sério para todos nós. Passando, por favor, os israelitas não somente se estabeleceram na terra, eles se casaram com as pessoas dali, eles deram seus filhos para casamento ali com o povo cananeu. Deus tinha falado: não façam alianças com esse povo, não se mistura com essa gentalha. E eles se misturaram, eles se estabeleceram, eles trabalharam, eles se envolveram com as atividades de trabalho, de sociedade, de casamento, de relacionamento, e em todos os aspectos, inclusive na vida religiosa. Onde Deus mandou eles não colocar o dedo, eles colocaram. Eles foram adorar outros deuses. Por isso, eu estou falando de casamento aqui, de relacionamento, de paixão, porque Deus ele descreve a idolatria como adultério, é como traição. Porque quem amou a gente? Quem foi que te amou? Foi Deus. E aí você trai Deus por amar as desgraças que o mundo dá. Você troca Deus por outros ídolos, por outros deuses, por coisas que vão te levar para o inferno. É isso que o povo fez, é isso que a gente faz, essa é a nossa história. E aqui, Baal e Astarote. Se você ler o livro de Juízes, o livro de Josué, você vai ver esses nomes. Baal era o Deus, considerado Deus, ali daquele povo. Baal foi adorado muito tempo depois, até o período de Roma, se não me engano. Era cultural, religioso. E Astarote era uma deusa que andava junto com Baal. Astarote, você já deve ter ouvido falar de Afrodite, ou Vênus, a deusa da sensualidade, a deusa da fertilidade. Baal também era considerado o deus da fertilidade e o deus da chuva. Por quê? Sistema agrário, plantação, agricultura, precisava de chuva. E aí o que o povo cananeu fazia? Sacrificava para Baal e Astarote para fazer chover e para ter filho. Porque no mundo antigo, quem não tinha filho era amaldiçoado. Esse era o pensamento. O problema é que o sacrifício e a adoração a Baal e Astarote era você entrar no templo deles, era você se deitar com uma prostituta no altar, você oferecer um culto através do ato de prostituição. E o sacrifício para Baal e Astarote podia envolver até queimar crianças vivas. Queimar crianças vivas. O povo de Israel se enfiou nisso. Talvez você pense: eu jamais queimaria uma criança viva. Mas talvez, será que você, será que eu, será que nós não estamos sacrificando o tempo com os nossos filhos por causa do conforto que a gente quer? Será que a gente não está sacrificando a espiritualidade do nosso lar por causa do dinheiro? Será que a gente não está sacrificando o conhecimento de Deus e das Escrituras em casa, em detrimento da sua cobiça, de algo que você não precisa?
O texto bíblico fala que o dever de conhecimento por parte das crianças acerca de Deus e das Escrituras é dos pais, não é da igreja. A igreja ajuda, mas a obrigação é dos pais. Você tem sacrificado os seus filhos em troca dos seus desejos? É para a gente pensar. Aquela velha história do irmão que conheceu Jesus quando estava desempregado. Estava lá, a pessoa, desempregado, perdido na vida, alguém chama ele para a igreja, evangeliza ele, ele se entrega a Jesus, ele se batiza, se converte. Legal, está vivendo ali, Deus transformou a vida dele. O que falta? Um emprego. Vamos orar por emprego para o nosso irmão, vamos. Aí o irmão ora, a igreja ora, aí ele consegue um emprego. Aleluia, glória a Deus, vamos fazer um motiore que o irmão conseguiu um emprego. Mas aí semana que vem ele não vem no culto. Mas aí mês que vem ele para de vir. E aí ele some da igreja. Mas Deus abençoou. Deus deu um emprego. Mas Deus nos abençoa para a gente se afastar dele? Será que o que você está chamando de bênção de Deus, de porta aberta, de oportunidade que Deus está te dando, será que isso não se tornou uma desculpa para você se afastar de Deus? Se afastar da igreja? Se afastar da palavra? Percebam como isso é sério. Precisamos falar dos ídolos modernos. Hoje a gente não se prostitui no altar, hoje a gente não queima criança, hoje a gente não faz coisas horrendas, hoje a gente não adora pedras lá que se constrói, se ajoelha diante deles, não. O único nome que Deus dá, que Jesus deu nos evangelhos, para um ídolo que corrompe toda a humanidade, é dinheiro, é mamon. O dinheiro por si só não é ruim. O dinheiro por si só não é errado. Nós precisamos do dinheiro para sobreviver neste mundo. O problema é que o dinheiro ocupa um lugar, frequentemente ocupa um lugar, no coração dos cristãos que não deveria. Isso eu estou incluso, tá, gente? Não estou falando para atacar vocês, eu estou dentro dessa. Porque muitas vezes falta dinheiro. Muitas vezes eu quero fazer hora extra. Muitas vezes eu quero sair trabalhar fora para ganhar mais. Muitas vezes eu quero ter um carro mais bonito que o meu carro. Meu Deus do céu. Gente, é verdade. Tem aquela tentação, né, do pastor. Não, o pastor tem que estar bem vestido, tem que estar apresentável, o carro tem que ser bonito. Gente, eu não me importo com essas coisas, mas o meu carro, pelo amor de Deus. Ai. Então o dinheiro infelizmente ocupa um lugar que não deve, na sua vida, na minha vida. Carreira e performance. Eu tenho certeza que você chega no culto pensando no seu trabalho, pensando nas suas contas, pensando no que você tem que fazer amanhã, se não é hoje à tarde que você vai trabalhar, se não é saindo da igreja. Nós sacrificamos Jesus para ter mais tempo com qualquer outra coisa, menos estar na presença de Deus. Luxo e conforto, já falamos aqui de ter bens. Os bens, eles moldam o nosso caráter. Quando a gente tem, e a gente não se cansa de ter e quer mais. Infelizmente, esses ídolos moldam o nosso caráter. E aí a gente nunca pensa em ser mais fiéis a Deus. Mas nós sacrificamos Deus para outras coisas. Deixa eu te perguntar, você faz agenda? Todo mundo aqui provavelmente faz agenda, faz uma lista de tarefas. Quantas tarefas você tem no dia? 5, 10, 15 tarefas. É muito. Você não dá conta de 15, eu tenho certeza. Se você tem 3 tarefas na sua agenda por dia, é mais do que suficiente. Mas a gente bota 10, 15 tarefas e não dá conta. Agora eu pergunto para você,
Você tira alguma das tarefas que você sabe que você não vai fazer, você tira da lista para colocar, nesse horário aqui eu vou orar mais? Você tira coisas da sua agenda para você ler a Bíblia? Você tira compromissos seus para se dedicar no serviço à igreja? Você não sacrifica suas coisas para Deus, mas você sacrifica Deus para suas coisas. Percebe como a gente vive ao contrário do que deveria viver? Eu não quero atacar vocês, prestem atenção no que eu estou falando, mas eu observo o ambiente da nossa igreja. Quando é 10 horas, a igreja está vazia. Quando é 10 horas, quem está aqui? Quem estava no culto japonês e quem vai dirigir o louvor. Quando dá 10h10, chega um pouquinho mais de gente. Quando está orando, chega mais um bocado ali. Quando está na metade do louvor, aí está assim, mais gente. Quando começa a mensagem, a igreja está cheia. A gente nem chega, nem dá tempo de chegar a tempo no culto. E quando acaba o culto, é pressa para ir embora. Você já pensou em chegar mais cedo? Gente, eu sempre falei, ninguém nunca me ensinou, mas desde que eu me converti, eu falava, eu vou mais cedo na igreja. Para quê? Sempre vai ter alguma coisa para fazer. Se não tem nada para fazer, fica orando. A gente chega para louvar a Deus, a gente não louva a Deus, por quê? Porque está pensando nos problemas, é os filhos que te atrasou, é a esposa que xingou, é o cachorro que não comeu. Às vezes eu atraso porque não tem comida no pote do meu cachorro, aí eu vou lá e boto a ração no pote dele para ir embora, para não pesar a consciência, porque pitbull, né, gente, sentir fome destrói a casa. Mas percebe, você chega na igreja, você não está no espírito para estar na presença de Deus, você chega na igreja só de corpo e a mente está lá, o espírito vazio. Experimenta chegar antes, para você orar. Já pensou em chegar antes e você receber teu amigo? Oh, Pablo, Sheila, sejam bem-vindos à casa do Senhor, Deus abençoe. Já pensou em chegar mais cedo, para você oferecer uma oração para o seu irmão? Oi, Camille, bom dia, você chegou mais cedo, eu posso orar por você? Amém. Não, a gente não quer. A gente sabe que todo domingo tem culto 10 horas, mas nunca chega 5 para as 10, nunca chega 10 para as 10. A gente não sacrifica um dia da semana para estar em comunhão, em estar servindo, fazer alguma coisa. Mas sacrifica tudo da vida eterna para nos afastar de Deus. Pode passar, sensei? Como a idolatria foi se normalizando em você? Como? Você casou com Jesus. Não flerte com os ídolos. Não namore com outros deuses. Viva exclusivamente para Jesus. Última coisa que eu quero falar hoje. Eu sei que o horário avançou muito, peço perdão por isso. Mas o terceiro motivo pelo qual nós não obedecemos a Deus. Primeiro, fazemos... Vai, gente, fazemos o quê? O que vem primeiro? A mim? Fazemos amizade com Deus. Depois fazemos... Não, fazemos não, perdão. Porque amamos o mundo. Fazemos amizade com o mundo, amamos ao mundo. Terceiro ponto, nos... Vai, 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que é conformar? Todo mundo conhece o texto de Romanos 12, 2. Mas ninguém sabe o que é conformar. Se conformar com o mundo é tomar forma. Algumas traduções falam não se amoldem. Tomar o molde, tomar o modelo.
Quando a gente faz amizade com o mundo, quando a gente ama o mundo, o último aspecto da idolatria na nossa vida é se amoldar ao mundo, é se conformar a este mundo. E o mandamento é claro: não se amoldem, não se conformem com este mundo, mas sejam transformados na sua mente, para que experimentem a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Quando nos conformamos com o mundo, a gente fica parecido com o mundo. Foi o que os israelitas fizeram. Ficaram lá, fizeram amizade, amaram, e aí começaram a viver igual os cananeus. Assim como eu e você, a gente fica observando os amigos, as pessoas, fazendo as coisas, a gente vai lá e faz igual. A gente maltrata o irmão igual, a gente xinga a esposa igual, a gente maltrata o marido igual, a gente briga com os filhos igual, a gente surra as pessoas igual, a gente mente igual, a gente trai igual. E as coisas boas a gente não quer fazer. Por quê? Porque já tomamos forma. Aí não adianta você falar para a pessoa: meu filho, vamos voltar, olha, não pode fazer isso, olha, não... Adianta falar? Não adianta. Não adianta a pessoa chegar, você fala para a pessoa: olha, você tem que parar de fumar, você tem que parar de usar droga, você tem que parar de beber, você tem que parar de prostituir, você tem que parar de trair, você tem que parar de roubar, você tem que parar de enganar, você tem que parar de chegar atrasado. Adianta falar? Não adianta. Por quê? Porque o negócio está lá dentro. Você já está moldado, você já está conformado, você já está resignado, você está endurecido, você já virou uma pedra. Como Jesus disse, um sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? É um caixão que está um morto lá. Se não bastasse o morto, você joga uma pá de cimento em cima, para endurecer o negócio. Estamos amoldados. O discípulo de Jesus deve ser parecido com quem? O discípulo de Jesus tem que ser parecido com quem? Gente, eu não estou ouvindo. As pessoas veem Jesus em você? O seu marido vê Jesus em você? Sua esposa vê Jesus em você? Os seus filhos veem Jesus em você? Os seus pais veem Jesus em você? Os seus amigos? Os colegas do trabalho? Os irmãos da igreja veem Jesus em você? Ou eles veem o mundo em você? O mundo nos pressiona para sermos igual ao mundo. Mas o mundo só tem uma força externa de nos pressionar e nos atrair, nos seduzir. E o problema é que quando ele nos seduz, é uma espiral decadente, igual no livro de Juízes. Mas Cristo nos transforma de dentro para fora. E a gente recebe uma capacidade de ser parecido com Ele e não parecido com o mundo, de não se amoldar ao mundo, mas ser igual a Jesus. E eu quero ler com vocês o Salmo 115, versículos 4 a 8. Olha só, está ali na tela. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Se você confia no dinheiro, você vai deixar o dinheiro pensar por você, decidir por você, estabelecer o padrão de vida por você. Se você ama a sexualidade errada, você vai ser conformado
com a imoralidade deste mundo, você vai deixar a sexualidade decidir por você, pensar por você e estabelecer o padrão de comportamento por você. Sabe aquelas pessoas de compulsão sexual? Que parece um animal. É isso que vai acontecer com você. Tal como o dinheiro. Tal como, sei lá, as outras coisas. Os ídolos modernos. Se você quer ser viciado no mercado de trabalho, nas suas coisas, você vai ser amoldado ao que é o trabalho. Aí você quer xingar o cliente, você quer xingar o colega, mas você não pode, porque senão manda embora e vão arrancar o seu Deus de você. Mas chega em casa, você pode xingar a esposa, xingar o marido. Você vira o seu ídolo. E o que está dizendo no final ali? Tornem-se como eles. É o seu juízo, é a sua condenação por você praticar idolatria. Próximo slide. Como foi que você perdeu a sua identidade? E eu não estou falando do RG ou da cédula nacional do Paraguai. Eu estou falando da sua identidade em Cristo. Como você perdeu a sua identidade em Jesus? Como você deixou de ser parecido com Ele? A gente ficou mais parecido com os cananeus do que com Deus. A gente é mais parecido com o mundo do que com Jesus. Por quê? Como você chegou nesse ponto? Tudo isso vem da idolatria. Tudo isso vem da nossa prática de abandonar a Deus e adorar esses ídolos que nos cercam. O livro de Juízes não é leve. O livro de Juízes é um livro pesado. É um livro que te confronta, que me confronta. É um livro que incomoda o nosso coração. Mas o livro, infelizmente, o livro termina sem uma solução. O livro termina na desgraça. Numa desgraça muito feia que a gente vai ver lá, daqui a algumas semanas. Mas o livro nos aponta para uma necessidade de um Salvador, de um juiz que é eterno. A gente percebe que nós não temos solução. A gente percebe que eu e você não temos para onde correr. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que nos liberta. Nós precisamos de alguém que conduza a nossa vida. Precisamos do juiz eterno que é Jesus Cristo. Jesus resolve o nosso problema interior. O juiz, ele libertava exteriormente. Ele resolvia um problema circunstancial. Jesus, ele resolve o problema do pecado em nós. Jesus, ele corta o problema pela raiz. Jesus transforma a nossa vida para a gente viver com Deus. Lembra do detalhe que o juiz morria e o povo voltava ao pecado? Então, Jesus, ele não morre. É um juiz eterno. Jesus já morreu, ele ressuscitou e ele governa nossas vidas eternamente. Para todo sempre. Esta é a beleza do Evangelho, da mensagem de Cristo para nós. Nós não dependemos de governantes humanos, nós não dependemos de pastores que são falhos, nós não dependemos de políticos que são piores. Quer dizer, tem pastor que é pior também, né? Nós não dependemos de uma pessoa para nos libertar, para nos salvar, nos ajudar. Nós dependemos do Cristo, que é o nosso Redentor, que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor, que Ele é eterno e que Ele nos ama. Amém? Vamos nos levantar. Hoje é dia de jogar no lixo os altares do seu coração. Hoje é dia de quebrar os postes sagrados que você levantou. Hoje é dia de abandonar os nossos ídolos que nós criamos, seja dinheiro, seja ostentação de bens, seja a cobiça da carne,
seja a cobiça dos olhos, a amizade com o mundo, que nos corrompe, o amor ao mundo, que nos faz abandonar a Deus, e por último, o padrão, a conformidade com esse mundo, que nos endurece para Deus. Jesus possa quebrar tudo hoje, na minha vida e na sua, que a gente possa abandonar, voltar para Jesus, a partir de hoje. E o convite de Jesus, de Mateus 11:28, venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, por causa dos deuses falsos, por causa dos ídolos deste mundo, eu lhes darei descanso. Eu lhes darei descanso. Que a gente possa descansar na salvação eterna do nosso Senhor Jesus, amém? Pai, a gente te agradece pela porção da Tua Palavra, a gente te agradece porque, infelizmente, nós esquecemos do Senhor, porque fazemos amizade com o mundo, nós abandonamos ao Senhor porque amamos ao mundo, e nós nos endurecemos para o Senhor, totalmente, porque nos conformamos com o mundo. Nós não obedecemos ao Senhor, porque nos envolvemos com toda a nossa vida com o mundo, sendo que nós deveríamos deixar que Cristo governe sobre cada um de nós. Nos colocamos em humildade, porque amamos as coisas que este mundo nos oferece. Todos aqui, sem exceção, têm alguma paixão, têm algum ídolo no seu coração. E hoje pedimos que o Senhor quebre o nosso desejo de querer mais e mais, quebre o nosso desejo de querer viver confortavelmente neste mundo que é governado pelo mal. Quebre o nosso desejo por fantasiar romances e paixões que o mundo nos oferece. Quebra o nosso desejo de querer estar super ocupados e super produtivos por coisas que a gente pode mostrar para os outros, de uma coisa que não existe no nosso coração. Quebra, Senhor. Quebra toda pedra, todo altar levantado por nós, quebra os nossos ídolos, quebra os postes sagrados, quebra o nosso desejo pelas coisas erradas, em nome de Jesus. E a partir de hoje o Senhor possa despertar em nós o desejo de termos esse juiz eterno na nossa vida, que é Jesus Cristo, que possamos nos prostrar e adorar somente a Ele, que possamos estar na presença somente dEle, que possamos viver, amar somente a Ele, que possamos tomar a forma e ser parecidos somente com Ele, com Jesus, e assim o Senhor governe a nossa vida para todo sempre, para todo sempre. Abençoa a nossa semana, abençoa a nossa vida, abençoa o nosso tempo com os nossos irmãos, abençoa tudo que nós vamos fazer, e que durante essa semana a gente possa lembrar da Tua Palavra possa arraigar no nosso coração, e a gente possa viver cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Por toda hora eu agradeço, em nome de Jesus, amém, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, esteja com vocês hoje e para sempre, amém, amém. Que Deus te abençoe.